É isso aí, pessoal. Bom, terceiro episódio do nosso quê, Gustavo? Pode ser. É Hoje aí com a presença ilustre do nosso amigo aí, Naldo. A lenda viva aqui. A lenda. Naldo de Sá. O homem Naldo de Sá. Vamos lá, vamos às qualificações do homem. Já Ele não gosta disso, mas vamos lá. Quero que você fale, você fala. Tô me sentindo Abraão já, foi a lenda. A lenda viva. Naldo, conta um pouquinho sobre você pra galera que tá nos assistindo aí, nos acompanhando. Um resumo, né, cara? Resumão pra gente poder entrar aí. Muito bem, eu vim da tribo. Brincadeira, gente. Brincadeira. E a Nomã? Tá em alta. Me chamo Naldo de Sá, gente. Trabalho, sou, profissionalmente falando, sou locutor de rádio e TV e trabalho também na música como DJ, produtor, sou músico também, enfim, envolvido nessa área da mídia de modo geral. É isso que eu faço para pagar meus boletos. Bacana. Tô aqui com o Gustavão, né, Gustavo? Gustavo Baiense, o homem da Bahia. Isso aí, cara. Hoje nós vamos ter aqui a oportunidade de conversar um pouquinho com o Naldo. O Naldo tem uma vivência, uma carreira da fé, né, Naldo? Podemos dizer assim. Exatamente isso. Muito voltado para a parte de música, radialista, locutor. É uma benção, Gustavo. E vai ser muito bom a gente trocar uma ideia com o Naldo hoje aí. Vamos lá. Já solta aquela, já pra gente poder começar com o Naldo aquecido. Vai lá. É isso aí. Então vamos lá, Naldo. Vamos lá. Queria conhecer um pouco da sua história. Tá. Né? Como começou a sua caminhada. Eu sei que pouco que conhecemos de você, que você nasceu num lar cristão, né? Sim. E você é muito envolvido com essa parte de música cristã contemporânea, sim. Né? Rock cristão, punk, etc. Como foi Aliás, sua... a camiseta já entrega um pouco, né, cara? Entregou rock. É isso aí. Muito bom. Então, queria que você falasse um pouco da sua história. Você é capixaba, né? Conta um pouco de você. Então, a minha história, eu vou tentar resumindo, e vocês podem me parar e perguntar outra coisa de repente, né, cara? Ela, minha história, na verdade, ela não é muito diferente das demais de muita gente, né? Sim. Eu nasci dentro de um lar, né, cara, cristão, evangélico ou protestante, e como todo mundo tinha ali aquela vida tranquila dentro da igreja, né? Eu nasci, num caso, a denominação era Assembleia de Deus, né? Isso... Nos anos, não vou dizer para revelar a idade, manter um segredo. Mas enfim, nasci ali e tal, né, cara? E num contexto bem diferente do que é hoje as igrejas, né, cara? E tinha tudo, na verdade, para ser ali o típico cristão assembleano, né? Já está tiozão, andando na bicicleta, montado ali com 4 filhos, né? Indo para a igreja e tal. Nada contra. Tô falando assim. Só que a minha vida tomou rumos bem diferentes depois da minha adolescência, na verdade, né, cara? Quando justamente cruzou no meu caminho a música, né? Eu encontrei de uma maneira mais séria, né, cara? Ali as coisas, através da música, muitas coisas começaram a acontecer, né, cara? E caminhei, sempre estive caminhando, um pouco mais forte, um pouco mais fraco, mas sempre caminhando nessa fé, né, cara? Não é fácil, né, cara? A gente enfrenta situações assim, das mais diversas, em diversas fases da nossa vida, né, cara? É verdade. Então, atualmente, eu faço esse trabalho com música, foi o que me salvou, vamos assim dizer, né, cara? De outros vícios que o mundo poderia me ter levado, né, cara? Uma família de 7 irmãos, basicamente todos eles, e o meio que desviando quando chegava a 16, 17 anos, né? Sim. A igreja, na época, era uma igreja, perto de hoje, era uma igreja muito mais radical, principalmente em termos de usos e costumes. Sim. Então a molecada estava louca para se ver livre daquele peso que impunha aos jovens, né? Então, no caso da minha família particularmente, meus irmãos todos foram basicamente deixando de frequentar a igreja, como falam popular, né? Foram desviando, né, cara? Sim. Porque é difícil, é uma época de um contexto bem diferente do que é hoje as igrejas, né? Hoje você tem essa dificuldade do uso e costume que praticamente não existe mais, né? Nessa época tinha. Então, mas eu permaneci caminhando ali, que na verdade eu tinha eu tive uma experiência de fé pessoal, posso assim dizer, né, cara, na adolescência, né? Aquele momento em que eu descubro
o porquê eu escolhi esse caminho, não só porque meu pai está me levando, que esse é um grande problema, às vezes, né, de filho que nasce na igreja, né? Vai na bota do pai. Os pais pensam que o fato só do filho frequentar junto já está garantido, e não é isso, né? Ele precisa ter a experiência pessoal dele, por que ele começa a ir, sem que o pai precise estar empurrando ele na marra, né? Sim. Então, mas eu demorei a ter esse start. Então, quando eu tive, a partir daí eu comecei eu fiz meio que um trato com Deus, vamos assim dizer, né, cara? Eu sempre achei o modo operante da igreja no dia a dia, estou falando o meu ver, a minha visão pessoal, tá? Então, não quero colocar todo mundo nesse barco, né? Eu achava muito chato, na verdade, sabe? A vida rotineira da igreja eu achava muito chato, como eu via para minha vida. Sim. Era uma igreja... a igreja na época vivia de uma maneira muito descontextualizada, não vivia num contexto atual que a gente vive. Não te representava. Não representava. Você não tinha coisas que parecesse, falasse a tua língua, essa tua geração, essa coisa. E quando você chega na adolescência, isso tudo começa a tomar forma, isso tudo fica latente em você, sabe assim? E eu pensava assim, olha, quando eu decidi então, realmente por mim, claro, o Espírito Santo através da minha boca, mas humanamente falando, né? Quando eu comecei, tomei a decisão de levar a sério realmente aquilo que eu estava então sendo guiado pelos meus pais, eu pensei, Senhor, vamos fazer um trato, eu quero, eu gosto e quero estar nesse caminhar, mas eu te peço uma coisa, vamos fazer um negócio bem emocionante, porque do jeito que a galera faz aí, eu acho que eu não vou aguentar ficar, cara. Eu não vou aguentar ficar. Né? Domingão vai lá, quarta vem cá e tal, a gente canta, ora, plantão e volta pra casa, e todo mundo fica quietinho ali. Eu quero realmente fazer coisas diferentes. Eu quero ser relevante no sentido de fazer coisas realmente que possam me sentir vivo, vamos assim dizer, né? Sabe? Me sentir com gás para fazer as coisas. Eu acho que isso aí, Naldo, eu compartilho um pouco aí com você, né? Que eu fui criado no Evangelho também. Chegou na adolescência, mesmos questionamentos e tal. E vinha no meu coração o desejo de ir para a África, vamos dizer assim. Nada convencional no meu meio, né? Sim. E eu queria ser missionário na África e tal. E as pessoas até perguntavam, por que África? Eu falei, eu não sei. Eu simplesmente não estou me encaixando aqui, né? Então eu penso muitas das vezes que um propósito que Deus tem para a vida de cada um, aí muitas das vezes começa com essa... como que seria a palavra? Inconformismo, né? Inconformismo, exatamente. Você não se encaixa ali, no contexto, né? Exatamente. É verdade. Exatamente. E isso não é errado. Eu penso aí, quem está nos assistindo, talvez você está num contexto aí rotineiro, vamos dizer assim. Religioso. Sim. E você gostaria de algo diferente, algo... não sei, talvez Deus está te colocando algo no coração, você acha uma coisa meio maluca, né? Sim. Mas foi a partir dessa inquietação que surgiu o Naldo que conhecemos hoje. Exatamente. Talvez hoje você seria o rapaz da bicicletinha exatamente, lá. Né? Um presbítero, talvez, né? Com 7 filhos, né? Sim, a Dona Maria atrás, a garupa e tal. E, de repente, tem muita gente que é feliz nesse modo. Não estou falando que é ruim, né? Pelo contrário, exatamente. Mas eu me enxergava, eu queria explorar coisas diferentes, na verdade, né? dentro da minha geração, dentro do meu contexto. Amém. E não via muita condição, na verdade, mas eu sabia de uma coisa, que naquele ritmo eu não queria ficar, nessa pegada eu não queria ficar, porque eu acho que vai ser complicado para mim. Então, Senhor, me ajuda a gente fazer algumas coisas, né, cara? Como você poder desbravar certas coisas. Não é uma coisa assim proposital. Acho que a gente nasce meio com a alma inquieta, vamos assim dizer, né? Eu costumo falar isso, eu sou um cara de alma inquieta, eu estou sempre tentando descobrir novas formas de falar daquilo que todo mundo está falando do mesmo jeito, vamos assim dizer. E eu acho que quem faz diferença na sua geração, né? Exatamente. É justamente o que olha de uma perspectiva diferente da maioria, né? Sim. Então isso é algo bom, né? Sim, com certeza. Para muitos pode ser uma inquietação, algo... Esse cara não cada hora está numa coisa, etc, né? Isso. Mas os caras que fizeram diferença na sua geração são exatamente esses, né? Exatamente. Inconformados. Né? E claro que essas mudanças eu acabei não sendo muito bem visto pela denominação que te mantinha um padrão, né, cara? Sim. E aquele padrão, inclusive de uso e costume, eram muito zelosos com aquilo, né, cara? Certo. Então começou a ficar um negócio complicado, né, cara, para mim, né?
E aí, então, depois disso, mais um tempo de luta, como o que fazer, né? Acabei me desvencilhando da denominação, mas sem briga, sem pontapé com ninguém, né, cara? Né? Aquela coisa da paz, né, cara? Sim. A paz e no amor. Isso, né? E depois de um tempo, então, eu decidi membrar-me em outro lugar, né, cara? Para poder ali ter um local onde crescer junto e aquela coisa toda que a gente acho bacana, acho legal de ter, né? E foi desenvolvendo, então, meu talento a partir dali. Criando, eu fui numa época do meio evangélico no Brasil, uma época bem revolucionária, que foi os anos 80, basicamente, né? Até os anos 70, a igreja era bastante acomodada em termos de novos avanços, em termos de desenvolvimento quanto denominação. As igrejas estavam num status quo ali, vamos dizer assim, bem tranquilo. Já em 80, principalmente com a comunicação avançando, as igrejas fazendo programas em televisão e rádio, daí surgindo grupos musicais com outras linguagens musicais, né? E eu participei do nascer desse movimento todo, né? E eu fui junto com eles, né, cara? Sim. Então chegou um momento que ficava complicado. Você sentava no banco da igreja, que é aqueles bancos grandes, né? Que cabe de madeira, uma família, né, inteira. Tem uma época que eu sentava lá e não sentava ninguém do meu lado, parecia que eu tava com lepra, né, cara? Eu falei, então eu acho que é hora de eu puxar meu carrinho daqui. Já tá o cabeludão? É um pouco, nem tanto como tá. Aliás, meu cabelo tá curto agora, viu, cara? Era aqui nas costas, era bem maior, né, cara? Não, naquela época foi crescendo aos poucos. Sim. E o pessoal me confrontava de todos os jeitos, né, cara? Falei, pô, preciso dar um jeito na minha vida, como me situar nesse lance todo, né, cara? Sim. Então a gente acaba, e como eu participei de uma geração que foi uma das primeiras a romper com esse tipo de situação, eu passei por todo tipo de embate, né, todo tipo de confronto, né, cara, para até você entender quem você era, né, e por que você era assim, o que você tá, para que você estava naquele momento, naquele instante ali, né, Ronaldo, só que eu percebo, a galera tem uma dificuldade para entender até hoje a diferença entre uso e costume e doutrina. Que são coisas absolutamente distintas. Sim. Né? Eu também fiz parte de uma igreja tradicional. Meu, que guerra que era ter essa diferenciação entre o que era uso e costume, a saia, o corte de cabelo, a barba, etc. e tal, e a sã doutrina, que é proveniente da palavra. Sim. Você passou por isso, então, todas essas perseguições. Exatamente. Né? Aí questionava a roupa, questionava o cabelo, questionava uma joia que você usasse, né? Questionava tudo, né, cara? A música que você ouvia também. A música, então, é especial, né, cara? Surgiu bandas na época do cenário cristão com banda Rebanhão, que foram bandas que quebraram, assim, um paradigma, né, na área da música, né, cara? E eu, na época, conhecia essas pessoas, conhecia eles. Então, a cabeça acabou dando uma explosão maior ainda, né, cara? Porque, puxa, agora, como que nós vamos fazer com isso tudo, né, cara? Então, claro, a falta de experiência fez eu ter, muitas vezes, embates que hoje eu olhava assim, hoje eu penso que eram desnecessários, na verdade, porque as pessoas também que estavam tentando me alertar eram pessoas também que não tinha aquela visão naquele momento, né? Era a visão que elas tinham, né? Não estavam fazendo de maldade proposital. Na busca delas era tentando ser zelosas, vamos assim dizer, né? Sim. A gente não entendia muito bem. Então aí foi que eu comecei realmente a desenvolver os meus trabalhos dentro da música cristã, dentro da caminhada, dentro daquilo que eu podia fazer, que eu pudesse contribuir no cenário onde eu vivia, né? No caso, da música, da mídia. E eu fui me criando assim, então, dentro desse contexto, né? Então, o meu testemunho, costumo dizer que é um testemunho meio sem graça, porque os irmãos gostam de ouvir aquele cara que foi preso, levou 50 tiros e tal. Prostituiu. Eu falei, irmão, eu nunca fumei nem baseado de orégano, então não tem muito o que contar. Mas esse é o maior testemunho, meu irmão. Eu também digo, pessoal, gente, olha, eu sou um cristão que eu realmente sigo, eu tô por misericórdia de Deus e porque eu creio na palavra dele, porque eu sou um cara que, como diria Lutero, eu sou um cara que eu nunca tive visão, tá, de nada, eu enxergo mal pra caramba, nunca tive visão. Cara, nunca tive um sonho revelador demais, sabe assim? Sim. Nunca tive aquele arrupio, como o pessoal fala, diferente, uma revelação extrasensorial, algo do tipo. Não, cara, eu fui um cara que simplesmente assim, entendi o propósito de Deus da minha vida através da palavra dele, cara, sabe? E pra mim foi suficiente aquilo ali, né, cara? Pra mim, isso aí, Ronaldo, só abrir um parêntese aqui, isso é muito bom de ouvir também, né? Que muitas pessoas às vezes ficam se questionando, né? Poxa, mas fulano tem uma experiência, ciclano e tal, e eu nunca tive uma experiência sobrenatural, assim, vamos dizer, né? Me lembro de uma missionária que estava numa tribo lá na Amazônia, bem afastada, né? E só ela lá, dedicando a vida dela, e chegou um grupo lá,
e surpreendeu com já ter uma missionária naquela tribo, né? Perguntaram para ela, como é que foi seu chamado? Como é que você veio sozinha para essa tribo? Como é que foi a experiência que você teve com Deus? Ela falou, eu li na Bíblia lá, ide pregar o evangelho a toda criatura. E eu vim, né? Então, Deus se revela de diversas formas, né? Sim. Não necessariamente através de visões, revelações, etc. A própria palavra é a maior revelação. Exatamente. Eu não invalido quem tem as suas experiências, mas é bom saber que a gente também isso não é, Deus não age por tabela, né? Deus é totalmente pessoal com cada um. Né? Para cada um ele age de uma forma. Isso me lembrou outro caso também que eu vi também, que me também ajudou muito a aquietar a minha alma em relação a isso. Porque a gente ouve tanto na igreja testemunhos assim, que uma hora você fica em dúvida, será que realmente eu tenho um chamado para coisa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque parece que todo mundo tem sonhos, tem relâmpagos, parece um anjo tipo poderoso Thor, aquela coisa toda, e nada. Eu vi um caso um caso verídico, né, de um seminário que aconteceu na América Central, em que reuniu vários ministérios de várias partes do mundo. Então veio pessoas da África, veio do Oriente Médio, veio missionários da América do Sul e tal, né? E um desses seminaristas que estavam lá era um cara de um país africano, que eu não lembro não, mas muito pobre, bem pobre mesmo, né? E um missionário lá de um país mais rico, né, contando para ele, então, olha, a minha igreja, a gente tem aqui uma programação legal com jovens aqui, nós temos aqui uma programação assim, com a igreja, nós temos aqui tecnologia que proporciona a igreja fazer tal tipo de trabalho e tal, aquela coisa toda. E o cara ouviu e falou assim, aí o missionário ficando, e você precisa de tudo isso para motivar os seus fiéis, é isso? Porque no caso meu, eu ando 8 km a pé e não tem motivação outra se não ser a palavra de Deus. Nossa igreja não tem programação nenhuma, porque não temos condições de ter nenhum tipo de programação, e as pessoas caminham quilômetros para ir até lá. Olha aí. Né? Quer dizer assim que há essa linha divisória. Né? O verdadeiro objetivo da coisa. O objetivo é bom você ter, é bom, não estou falando que é ruim, né? Assim, que às vezes as pessoas esperam muito disso, né? Eu também, eu se for depender de eu contar um testemunho, tipo, sonhei, tive uma visão, apareceu um anjo, cara, eu adoraria que aparecesse, mas nunca apareceu, cara, mas para mim, apareceu a palavra dele e foi suficiente, né, cara, e por ela eu tô até hoje seguindo esse caminhar, né, cara? Demais, né? Aldo, ainda no teu campo profissional, meu, que é uma coisa que eu te conheci através do Fulano de Tal. Inclusive, deixa depois a descrição aí, pastor. Isso. Muito bom, hein? Podcast obrigado. De qualidade. Fulano de Tal, muito bom. Muito bom. E lá eu vi que você percorreu um pouquinho da história do contexto musical. Isso. No contexto gospel, cristão. Isso. Fala um pouquinho aí do movimento punk. E um pouquinho do rock. Como que vieram essas influências sobre a tua vida aí na sua trajetória, vamos dizer assim, né, meu? Tá. É um negócio muito interessante. Tá bom. Então, a música no meio evangélico, até os anos 70, era uma música bem tradicional e bem careta dentro do contexto cristão evangélico, né? Sim. Careta no seguinte aspecto, não se cantava nada contemporâneo, ou seja, atual. As músicas eram geralmente já canções antigas, a sua maioria eram canções... eram versões estrangeiras, quase não tínhamos muito trabalho nacional, né? Então, quando os anos 80 veio na música cristã com uma certa novidade, começou a surgir, então, muitas bandas diferentes, aparecer com a guitarra, né, e a bateria que era tão famigerada pelas igrejas até os anos 70, finalmente começaram a fazer parte... Era do capeta, não era? Sim, era do capeta, sim. Era o negócio do capeta. A igreja sempre adorou demonizar instrumentos, essas coisas todas, né, cara? Então, aí, a partir daí começou... E eu, participando desse movimento, desse surgimento dessa música contemporânea, eu ouvia muito tipo de embates que as pessoas questionavam a sua legitimidade como ferramenta também que pode ser usada para o reino de Deus ou não, né? E tinha vários tipos também de como dizer assim, conspirações, né? Que não, olha, a música tal do capeta, instrumento tal do capeta, e falar que isso e aquilo não era para ser usado, aquela coisa toda, né? E eu comecei a buscar conhecimento para isso, porque eu falei, depois de tentar bater boca com um monte de gente, falei, se eu não tiver um conhecimento mínimo, bíblico, teológico desse tema, se eu não conhecer um pouco da sua história, do que está acontecendo nesse cenário, eu não vou poder conversar com ninguém nunca, na verdade, né, cara? Eu vou só bater boca, isso não vai me levar a lugar nenhum, né? E que me deram, é uma discussão rasa, né? Rasa, exatamente. Exatamente, né? Eu acho que o conhecimento liberta, né? Verdade. O conhecimento é libertador. E eu comecei, então, a procurar
conhecer um pouco os meandros, né, da música em si, do seu surgimento, da sua história, dentro do cenário da música cristã e fora da música cristã também, né? Porque, na verdade, no caso do Brasil, ao contrário da música norte-americana, quase tudo lá nos Estados Unidos, por exemplo, a música cristã lá, ela influencia muito a música até popular, porque existe uma tradição musical muito rica nos Estados Unidos entre as igrejas. No Brasil, ainda era o contrário. Né? A gente é influenciado muito pelo... Inclusive o rock veio origem do gospel, né? Americano, né? Não tem essa história. Você que é um especialista pode dizer. Na verdade, talvez, nós usamos o nome gospel no Brasil de modo errado. Eu sempre falo nas minhas palestras isso. Observe aí, vai ter corte isso daí. Então, gente, tudo que chama no Brasil de gospel não é música gospel, tá? Tira da tua cabeça isso. Não é música gospel. Isso é música cristã contemporânea, ou seja, músicas atuais, ritmos atuais. A música gospel nos Estados Unidos, ela não é um denominador de qualquer tipo de música evangélica religiosa, tá? Aqui no Brasil vira um denominador comum, né? Sim. Aí tem o axé gospel, bossa nova gospel, né? O louvor gospel, o rock gospel, né? Isso no Brasil surgiu, na verdade, porque nos anos 90, quando a igreja Renascer surgiu no Brasil, a produção, lá os líderes, né, o Hernandes e tudo mais, o Abud, aquela galera toda que fundou a denominação, eles tiveram uma brilhante ideia, na verdade, de querer um nome para a música nova que estavam produzindo que não fosse um nome música evangélica, porque o nome evangélico até então carregava um ranço de coisa careta, coisa cafona. Vamos esperar um nome diferente, né, cara? Vamos fazer então uma... Então aí deu a ideia de chamar a música de gospel, que é um nome inglês, mais descolado. Sabe? Ia parecer que a galera ia gostar, né? Né? E de fato, eles realmente ofereceram uma capacitação para as bandas terem uma produção bem melhor do que tinha na época. As bandas que surgiram a partir daquela da denominação, outras bandas juntos e tal. Só que como esse nome deu muito certo nos anos 90 com as bandas da Renascer, todo mundo começou a se taxar de gospel no Brasil. Aí pronto, a Cassiane virou Cassiane Gospel, né? Todo mundo virou gospel, na verdade. Mas então, Naldo, o que é gospel nos Estados Unidos? Gospel lá é um estilo de música específico dentro de todos os estilos da música cristã. O gospel é aquele coral geralmente negro, da música negra, onde existe geralmente uma voz que canta uma frase e o coral repete, acompanha. Tipo repente? Quase que fosse um repente, né? Exatamente isso. Isso surgiu onde? Surgiu nos campos. Lá, a origem é bem lá para 1800 e bolinha. Quando a música negra ainda era cantada pelos escravos que trabalhavam nas plantações de algodão, construindo estradas de ferro, né? Ali para aliviar a dor, para aliviar o sofrimento, a fome, tudo que eles sofreram naqueles instantes, muitos cantavam as canções que eles criavam na hora, eram improvisos, né? Um camarada lá da ponta cantava, só o Senhor é Deus, de cá repetia, parecido, fazia uma divisão de vozes, e ajudava a passar o dia, né? Essa é a raiz do gospel, daí surgiu depois chamado de gospel, né? Que quer dizer, na verdade, palavra de Deus, né? God é spell, né? Deus, spell, palavra. Bacana. Aí juntou as duas palavras, deu o nome, a origem ao chama de gospel, né? Certo. Essa, na verdade, é a autêntica música gospel, a música negra, geralmente com coral, mas geralmente com um solista que intercala com eles, né? Tá vendo, Gustavo? Sabia dessa ou não? Isso, então... Enciclopédia viva aqui. Exatamente. Exatamente. Eu fui pesquisando, rapaz, fui lá até a idade... Na verdade, foi até a idade média da idade da reforma para cá. Eu já pesquisei a música cristã no seu contexto histórico. Na verdade, surgia, então, eu ouvi um pouquinho da história da música cristã ao longo das eras, né? No início não podia nem instrumentos, não é isso? Não. É verdade. Acho que porque os irmãos eram perseguidos e tal. Tinha que ter silêncio também. Por exemplo, o Novo Testamento é um lugar que se vê pouco, é o único lugar que fala, mas mesmo assim, muito pouco sobre música. Você tem ali vários relatos bem curtos, né? Você tem ali o Pedro na prisão, com Paulo cantando, né? É verdade. Tem uns poucos contextos que você elucida aqui a música. Mas na época, claro, tem que ressaltar que a igreja era uma sub-religião na época, morava em cavernas, perseguidos, não tinha nem templo para se congregar em lugar nenhum. Então, na verdade, o instrumento era uma coisa que quase não existia a possibilidade sequer de sentar no lugar e tocar alguma coisa. Então, não era permitido. A igreja é perseguida, né? Não podia fazer barulho, né? Exatamente. O senhor tem uma ideia de quando começou instrumentos na era da igreja, mais ou menos? Então, se falando no caso especificamente do
nosso contexto, que é a igreja protestante, né, que Sim. tem o seu início oficial, né, assim, em 1550 com o Lutero, né? Lutero foi um cara muito antenado ao seu tempo. A igreja protestante já começou com o olho muito à frente do seu tempo. Não sei por que ficamos tão atrasados depois de umas décadas. Porque ele fez uso de coisas totalmente modernas e inusitadas para a época, como, por exemplo, a imprensa de Gutenberg que imprime a Bíblia era uma ferramenta que estava sendo experimentada naqueles dias, tinham acabado de inventar. Vamos pegar isso aqui já. Antenado, né? Opa, exatamente, vamos já pegar isso aqui e vamos fazer, né? E uma coisa que Lutero percebeu é que a música tinha um potencial muito grande e mais efetivo de levar a palavra. Interessante. Tanto que a primeira coisa que ele começou a fazer foi compor canções. Legal. Pegava melodias seculares e criava letras. A coisa, pra você ter ideia, é tão séria que uma paródia. A coisa é tão séria que há relatos na história de o Papa que chegou a comentar, os bispos chegaram a comentar o seguinte: olha, Lutero tem nos causado mais prejuízos com as suas músicas do que com as suas mensagens. Olha só, rapaz. Por quê? Porque a música, ela capacita você guardar uma mensagem por décadas. É verdade. A letra, né? Aquela mensagem da palavra. Uma pregação, ela é importantíssima, é fundamental. Sim. Porém, você não consegue guardar uma pregação de 1 hora por anos. Você guarda uma palavra, guarda ali um texto, guarda um conceito. Já a música, não. Você guarda a letra toda por um tempo. O cara tá com Alzheimer, mas ele consegue lembrar de uma música muitas vezes. É verdade, né? Tamanho o poder que a melodia provoca no cérebro isso. Então o Lutero percebeu essa importância e começou a investir pesado nas músicas. Claro, também com seus sermões importantíssimos. Sim. Mas a música era principalmente pro povo que não tinha... As pessoas eram letradas, ninguém lia na época, né? Sim. Ninguém sabia. Então a música era um modo da pessoa ser instruída na palavra e ao mesmo tempo poder guardar mais conteúdo da palavra, porque ali tinha bastante conteúdo numa letra, né? Podia se passar a mensagem de modo mais longo. Então, por isso, a música nossa começou ali, na verdade. Sim. Né? A música protestante começou ali já com a música sendo uma ferramenta muito forte, como propagação do evangelho e das boas novas, né, cara? Mas durante muito tempo a igreja tinha ainda muita coisa da tradição católica, que tinha muita aversão à música. Né? Então, por exemplo, até aí o aquela divisão do santo e profano, né? Exatamente, é uma outra coisa que também você precisa de um outro podcast para conversar. Sim. É assunto, pano para manga. Exatamente. Então, até fazer aqui o Naldo 1, 2, 3. Então, para você ter uma ideia, foi nessa época que o padre Gregório, o Papa Gregório, criou o canto gregoriano, que eram os cânticos como? Eram os cânticos que era num tom só de voz, não dividia vozes. Parece que era só homem também, né? Só homens também, Então, porque qual era o medo? Clérigos, né? Isso, porque o medo era que a música pudesse provocar outro tipo de emoção nas pessoas. Então, eles tinham muito que isso não acontecesse. A música não tinha ritmo. A música também não mudava de tom e era também sem ritmo, na verdade. Então, e sem instrumento também. Sem instrumento. Então, era um jeito tipo uma parada uníssona? Tipo, todo um tom de voz e sem divisão de voz. Não havia divisão de voz, era só num único tom, todos cantavam, né? E daquela maneira, naquele compasso bem parado, que não havia, então, um ritmo sincopado, não havia como se criar um ritmo, para que ninguém começasse, né? Dar uma balançadinha. Exatamente isso. E nas igrejas evangélicas, quando surgiram, a igreja protestante já dando um pulo na história, já para 1800, 1900, tínhamos muito desse zelo ainda. Sim. Né? Então, por exemplo, eu alcancei uma época ainda que as igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, era assim, os músicos não sentavam na frente, sentavam juntamente com todos os membros no banco. Sentavam na frente, mas nos bancos. Né? Ninguém ficava na frente, porque tinham muito medo que a vaidade pudesse alcançá-los. Então, a igreja evangélica começou assim. Os instrumentos sentavam, os músicos sentavam todos no banco da frente, tocando sentadinho ali, certo? Né? E só ficava em pé no momento da leitura da palavra. E hoje em dia é o contrário, né? A gente lê a Bíblia sentado e canta todo mundo em pé. Depois de um tempo foi que as igrejas começaram a levar os músicos até a frente e tal, e compor ali então aquele cenário do púlpito que nós conhecemos hoje, né? Sim. Mas isso não foi assim no começo. Modelo mais palco, né? Mais palco, exatamente isso. Mas até então não tinha, porque a igreja tinha muito medo que suscitasse vaidades e outras coisas que podiam ser suscitadas expondo ali, né? A igreja queria ter a ideia de que todo mundo tivesse de um jeito assim, todo mundo de maneira igual, né? Ninguém se destacasse mais que ninguém. A igreja era isso, não evitar o destaque, porque o destaque podia gerar a vaidade, vamos assim dizer. Esse era o pensamento dos teólogos na época, né? Dos zelosos, né? Então a igreja ela tinha um problema sério com música, com ritmo, né? Eu lembro de uma época que remonta quando era adolescente, nós tínhamos um grupinho de jovens que cantavam, né, cara? Fomos numa determinada denominação cantar. E na época eu usei o pé
pra bater assim de leve, bati o pé de leve pra fazer marcação, né? Eu tocava um contrabaixo muito mal, mas tocava, e usava o pé para marcação. Aí depois da apresentação, eu fui chamado na diretoria, porque você não pode acontecer, isso é uma vergonha, isso é um... O fim da picada. Né? Tinha todo esse zelo com as coisas, né, em relação à música, né? Então, e foi liberando aos poucos, isso foi amadurecendo, né? Sim. No Brasil, por exemplo, até os anos 50... o violão não era tocado nas igrejas também. Pra quem não sabe disso. O violão, até os anos 50, o violão era um instrumento mundano também. Né? Era também do demônio o instrumento. Né? Por quê? Caramba. Porque naquela época o violão era um instrumento muito usado por boêmios. Viviam na boemia, nas noites. Então, eles achavam que aquilo ali não ficava bem tocar na igreja. Até que surgiu um camarada que se converteu e foi um dos primeiros cantores evangélicos a gravar um LP e a se projetar na música. Eu digo até para todo mundo que eu acho que ele foi o primeiro cantor pop cristão. Chama Luiz de Carvalho, é um cara muito das antigas. Morreu agora. Luiz de Carvalho? Luiz de Carvalho. Morreu agora há uns 5 anos atrás, com 90 e tantos anos, né? Ele gravou o primeiro LP, ele gravou usando o violão, foi ele que usou na música evangélica brasileira. Colocou um violão num dos seus trabalhos, um dos primeiros trabalhos. Por conta disso, ele ficou mais de 2 anos quase sem conseguir cantar em nenhuma igreja, porque ninguém aceitava ele por ter o violão. Nos lugares onde aceitava, falava o seguinte, olha, o irmão entra para cantar, mas esse instrumento do diabo fica e faz. Então deixava num Fox dele, né, cara? E entrava para ser acompanhado de teclado, ou cordas e tal, né? Eu tive o prazer de entrevistá-lo pessoalmente. Eu tenho uma entrevista com ele gravada, com áudio, ele contando pessoalmente todo esse... Vou deixar na descrição aí, pô. Vou deixar. Eu não publiquei ainda, na verdade, hoje quer dizer isso. Não tem, porque foi na época das fitas cassetes, né? Eu vou digitalizar, né? Mas eu tenho foto desse encontro, né? E esse foi o caminhar, né, da música nesse contexto. E eu fui então pesquisando tudo isso, conhecendo toda essa história e participando de alguns fatos em relação a isso. Não sei se respondi a pergunta, respondi? Não, então, e o movimento punk e o rock? Me diz aí, como é que... Eu joguei, você fez uma pergunta, eu já joguei outra de onde É surgiu... 2 em 1. 2 em 1. Né? O surgimento do rock, né? Que teve origem vamos dizer assim, entre os cristãos, né? O gospel americano, você já explicou, que é um estilo musical, né? Sim. E depois, como inseriu isso na sua vida, o rock que nós conhecemos hoje. Só pra bagunçar um pouco mais, Elvis Presley é ou não é o pai do gospel? Do rock, né? Do rock, do gospel e do rock também, né? Não é. Não é. O Elvis é um... E foi, na verdade, uma das ferramentas de propaganda mais importantes do estilo rock, porque ele foi o cara que uniu aquilo que possibilitou o rock se popularizar, né? Que foi unir a música negra, extremamente dançante, né, cara, mas cantada por um branco, porque havia até então a música negra sofreu uma grande resistência de ser tocada em rádio, por ser música, naquela época, a segregação racial. Então o espaço do negro era muito limitado dentro daquele contexto cultural dele só. Né? Os brancos começaram a ouvir de verdade rock, o que era o ritmo, quando o Elvis Presley surgiu na parada, porque foi um cara branco, bonitão, cantando uma música diferente que os brancos normais não conheciam. Né? Mas, na verdade, o que se pode falar assim, do rock, uma das figuras mais importantes do rock, no surgimento desse ritmo, no caso, tem a ver justamente com uma mulher. Olha que interessante. O rock tá mais pra mãe do que papai, na verdade. Olha só. Ao contrário da galera que se fica entusiasmada, eu não falo que ela é mãe do rock, nem que ninguém é pai, porque na verdade esse ritmo, ele, como tudo que surge, ele é um resultado evolutivo. Em cada época alguém contribuiu com alguma coisa. Né? Sim. Exatamente. Então, não foi uma pessoa que surgiu com uma fórmula, tem uma fórmula exata aqui, tá aqui, podem copiar. Não. Né? O rock surgiu como um casamento da música blues, que é a música bem negra, do gospel das igrejas, tem uma contribuição violentíssima, né, na parte musical, né, cara, e um pouco do country, do jazz, a miscelânea, daí acabou surgindo basicamente isso. Então a mulher, no caso, chama-se Sister Rosetta Tharpe. Ela foi uma mulher que nos anos 40, bem antes do Elvis surgir, já empunhava uma guitarra nas igrejas cantando. Rapaz. Uma coisa assim fenomenal que ela fazia. Coisa fora do que ninguém na época fazia, basicamente. Tanto que quem copiou muito o estilo dela, chegou a copiar até riffs de música, riffs são introduções de guitarras que são criadas. Sim. Cantores que viraram assim, célebres figuras dentro do rock, como Chuck Berry, copiou essa senhora, na verdade, a Sister Rosetta Tharpe. Ela fazia ela gravou nos anos 40 músicas, tocando guitarra,
como ninguém, na verdade. Ela surgiu criando esse estilo musical que depois foi taxado de rock. Na época não era isso, não tinha nem nome o negócio, na verdade. Olha só, né? que legal. Então aí surgiu o que nós chamamos disso aí. E a igreja, mas a igreja tinha uma dificuldade, mesmo nos Estados Unidos, ela tinha uma dificuldade em aceitação também, porque a grande massa da igreja lá eram as igrejas históricas, a maioria de origem europeia, né, cara? Então eles tinham uma visão diferente, né? E também, na verdade, o rock sofreu uma grande perseguição por uma questão também de racismo, essa é a verdade, né? A questão do racismo interferiu muito na aceitação, porque eles achavam que isso podia conter coisas relacionadas a culto afro dos negros, aquela coisa toda. Então eles acabaram. Era um recurso muito usado sempre pelas igrejas, era demonizar uma coisa quando não gostavam, né? Independente de ser ou não. Por falta de conhecimento. Porque era um modo de tentar pôr medo nas pessoas, na verdade, né? Sim. É o bicho-papão, né? Olha, o demônio, então não vai. Então as pessoas acabam não utilizaram muitas ferramentas, na verdade, nessa época, né? Mas você acredita que é muito por conta dos expoentes também que... Por exemplo, tinha essa apologia, né? Sexo, drogas e rock and roll, né? E aí, para um cristão tradicional ouvir esse tipo de coisa, o cara ia falar, peraí, então deixa quieto esse negócio de rock. Não é bem nessa linha? Isso também influenciou um pouco. Propaganda. Não havia, na verdade, ainda esse slogan, não havia na época. Mas lógico, o rock ele surgiu de todos os ritmos, ele é um ritmo que surgiu, de um estilo musical que surgiu dentro de uma época em que estava se quebrando muito tabus, né? O Woodstock, teve a guerra do Vietnã. Tabus de comportamento, tabus de usos, de costumes, né? Do jeito de vestir, do jeito de se expressar. Então surgiu num contexto que quebrava muito tabu. E a cena cristã é uma cena muito conservadora também, em todos os sentidos. Então era muito difícil, somado a esses slogans, acabaram causando um distanciamento, né, da igreja em relação a isso, né? Foi muito assim. Mas na verdade foi com várias coisas. A igreja sempre teve muito medo de entrar, né? Buscando. A gente estava até conversando antes aqui, né? Que a igreja sempre vem depois, né? Vem depois. Acontece algo, entre aspas, no mundo que nós estamos, né? Revolucionário. E a igreja vem depois, né? No entanto, nós devemos aprender com Paulo, né? Sim. Paulo, acho que nos deu a chave ali para a contextualização, né? Sim. Ele foi lá na Grécia, viu lá em Atenas uma estátua ao Deus desconhecido. Ele falou, eu sei quem é esse Deus aqui. Exatamente. Né? Tá na hora, eu creio que da igreja vir, quem sabe até antes do mundo, né? Trazer uma proposta nova, né? Ser mais relevante. Perfeito, né? Exatamente. O Paulo, ele demonstrou, e com isso ele demonstrou o quê? Chamou a atenção da galera porque ele demonstrou que ele estava antenado e estava ciente da cultura local ali. Ele falou, então o pessoal parou para ouvir, porque é isso também, o cristão muitas vezes ele chega, a gente perde um pouco a eficácia de chegar, de alcançar, exatamente, porque eles notam que você vive, dá a impressão que você vive no mundo paralelo, o cristão tem a mania de parece que vive no mundo paralelo. Verdade. Eu costumo chamar uma coisa que um amigo meu, o Richard, fala, né, parece que o crente vive na crentosfera, sabe assim, né? É como se Deus mandasse a gente viver fora do contexto do mundo real, né? Porque eu sei que tem gente que se atrapalha um pouco, porque parece meio contraditório, onde Jesus fala, não ameis esse mundo. Aí depois ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Peraí, não é para amar, amor, né? É muito importante citar as pessoas quando ele fala mundo, ele não está citando esse planeta, nem as pessoas em geral, mas citando os valores, né? São os comportamentos, os valores que estão implícitos. Não é o mundo em si ali, mas a igreja acaba tentando criar esse cerco, né? E o cristão fica um pouco datado, vamos dizer assim, de assuntos, né? O cristão, muitas vezes, hoje está mudando bastante esse parâmetro, mas ainda tem essa briga, né? As pessoas acabam fazendo um cerco entre si, que quando eles tentam se comunicar com o público de fora, geralmente, às vezes, não é muito eficaz, porque falta essa contextualização. E até pouco tempo atrás, olha, isso é fato, hein? O crente, o cristão, até o católico mesmo, era conhecido como pobre, burro e mora longe. Vocês já ouviram isso aí? Já, claro. Porque realmente era muito averso a tudo que vinha de novo, né? Sim. As profissões, a música, a mentalidade. Sim. Porque você é sempre conduzido por uma figura central, um pastor, um padre, e não se tinha novidade de pensamento. Acho que a sua indagação foi muito nesse sentido, né? Foi nesse sentido, exatamente. Mas o interessante é que isso nem sempre foi assim. Isso depois de um tempo começou... Foi, na verdade, em 1800, passando um pouco para o lado da história, quando a igreja criou uma teologia, que houve uma dicotomia, começaram a inventar coisa assim, mundo e reino de Deus. Como se o cristão vivesse
Em dois mundos. Uma dicotomia, porque a Bíblia não fala isso, na verdade, né? A oração de Jesus é: Pai, não os peço que os tire do mundo, os peço que os livre do mal. Ou seja, não tire desse contexto de vida de vocês. Vocês só quer que Deus os proteja daquilo que não for saudável para ele. É verdade. Né? É verdade. Mas a igreja nunca foi assim. A igreja já teve uma época que a igreja não tinha esse contexto de divisão, ela era muito avançada. Eu conversei um tempo com um amigo meu e ele tinha essa visão que você acabou de citar, que muita gente tem na sociedade aí, né? Cristão é um pessoal mente fechado, atrasado e tal. Ele começou a falar comigo isso e eu comecei a responder para ele com outros argumentos, digamos assim. Eu tento não combater a pessoa em cima daquilo, eu tento chamar ela a atenção para reflexão, né? Sim. Eu falei para ela: vem cá, me diz uma coisa. Qual o país que você conhece que é de origem cristã protestante, que é terceiro mundo? É verdade. Não tem um. É verdade. Não tem um. Olha. Todos são primeiro potência, mundo. Né? Potência. Sim. Onde analfabetismo é zero praticamente. Tá? Economia, ok. Não tem um. Na Europa, os únicos países lá mais pobres são justamente de origem não protestante. Não vou falar, não ofender, porque não é o caso. Claro. Né? Exatamente, porque o protestantismo, vamos dizer assim, com Lutero, queria que as pessoas lessem a Bíblia. Exatamente. Estimulou a educação para as pessoas. Cultura, né? Possibilitando, inclusive, possibilitou, inclusive, o grande movimento mundial, que foi a Revolução Industrial, e antes dela foi justamente o Iluminismo. Sim. Foi quando as pessoas começaram a ter cultura. Exatamente. Aí, para acabar de martelar a cabeça dessa questão, eu falei: cara, qual é a universidade mais antiga e que tem mais moral no mundo que você conhece? Falei: é a universidade de Harvard. Todo mundo conhece o nome, pelo menos, né? Sim. Quando se fala em Harvard, fala na primeira universidade do mundo, a mais importante. Fala: tá bom. Você sabe quem foi em Harvard, cara? Bom, então, chama-se Reverendo John Harvard. Foi um pastor, cara, que fundou a universidade. Nem eu sabia disso. Então, pois é, então agora tá sabendo, né? Muito legal. Foi um pastor que foi o fundador da universidade, foi seu maior doador, por isso é o nome dele, né? Sim. E cedeu, inclusive, a biblioteca riquíssima dele, que está até hoje, deu a própria biblioteca dele para que fundasse a universidade, né, cara? Foi fundado por um pastor. Então, você me falar para mim, cara, que protestante é burro, você está falando uma coisa, você não está sabendo da história. Eu falei: você precisa estudar um pouco mais para você entrar nesse contexto. Eu acho que é isso que falta o cristão muitas vezes. Ele vê que você está contextualizado com as informações. Sim. Senão você fica só naquele bate-boquinha pobrinho, você acaba passando realmente aquilo que ele acredita que você não é mais um pateta que está tentando me convencer de alguma coisa, né, cara? Exatamente. Eu penso assim, Ronaldo, quando a gente entende o porquê, o propósito do que estamos fazendo aqui nessa terra, né? Uhum. Que é espelhar Cristo, ser como Cristo aqui, né? Não interessa se você está vamos dar um exemplo, no contexto do rock, ou do sertanejo, ou etc. Até mesmo a profissão, onde você estiver, você vai estar brilhando, né? Refletindo a Cristo. Sim. Até me lembro de um avivamento que eu ouvi falar de Genebra, né? Genebra, sim. Que de João Calvino, se não me engano, né? Diz que ele pregava no púlpito e é como se ele fosse um prefeito, né? Sim. Que as pessoas tomavam tanto aquele senso de missão para a sua vida, que eu tenho que fazer a diferença na minha cidade, que lá começou a ser um modelo de sociedade para muitos lugares do mundo. Por exemplo, lá surgiu em primeiro lugar com saneamento básico, por exemplo. Sim. Então, o Cristo quer que nós sejamos sal na terra, né? Exatamente, verdade, faça a diferença. Não ser um alienado, um cara, como você fala, que anda paralelo. A grade escolar que a gente utiliza até hoje nas escolas surgiu, na verdade, com a primeira escola pública que foi criada por um protestante lá em Genebra, né? Olha só. Essa grade escolar, como a gente conhece hoje em dia, a faculdade, foi justamente criada por eles. Até hoje é usada por eles, aliás, no mundo todo se usa como tabela, né? Essas grades escolares. Foi criada por eles. Então, essa importância que, às vezes, o cristão de hoje... por isso que eu sou historiador de música também cristã, né? E, na verdade, como historiador, você acaba entrando em outras áreas, até fora um pouco da música, mas que faz parte do contexto da história, para a pessoa entender, né? Sim. O porquê. Se você entender um pouco da riqueza que esse povo nos proporcionou, o cristão se sente na obrigação no bom sentido, e você ser um cristão também relevante na sua época, né, cara? Porque cansamos de ver gente meia boca, né, cara? É um negócio... Como você falou essa questão, eu lembrei disso também. Uma das coisas que me motivou, uma das minhas orações foi essa: Senhor relevante. Porque é o seguinte, eu via tanta gente ter uma imagem tão negativa do cristão que eu tinha vergonha de falar para alguém que eu era cristão, porque eu sabia que ia ser malhado, né? Já o estereótipo, já te põe naquela caixinha lá. Então, como eu vi tanta... Eu mesmo sofri humilhação, e vi tanta gente sofrer humilhação, que eu pensava comigo assim, na época, esse adolescente: Senhor, eu quero, no que depender da minha pessoa, eu quero que alguém saia
nunca mais achando que nós somos um bando de ignorantes, né? Sim, que não sabe nada, né, cara? Sabe? Sim. Eu quero que se dependa de mim, eu quero que o senhor não saia com esse mau testemunho, digamos assim, né? Tentar ser o melhor que eu posso, né, cara? Na minha postura profissional, pessoal, né, cara? Aí foi que começou a minha caminhada da inconformidade, né? Comecei a procurar conhecer as coisas, conhecer os valores, aquela coisa toda. Mas respondendo rapidinho sobre o negócio do punk, né, cara? Na minha vida, particularmente, entrou o seguinte, o movimento punk, ele começou nos anos 70. Foi uma contracultura também, sabe? Na época, as bandas tocavam-se muito bem, tinha bandas maravilhosas tocando, e chegou um ponto que a música começou a ficar até chata, no modo de dizer assim, tinha tanta expressão artística, mas ela... repetitiva também. Porque o rock, no caso, e música assim, são músicas de diversão, acima de tudo. Aí foi o seguinte, vamos acabar com esse negócio vamos começar a inventar músicas mais simples, mais crua, e as músicas surgiram também com surgiram com um protesto também, com uma veia de muita política social, essa coisa toda, né, cara? Sim. Mas tinha uma frase dela que me motivou muito, eu contei no podcast passado, vou repetir mais ou menos rapidinho, mas ajudou muito também a abrir minha cabeça, é que a frase desse movimento chamava-se do it yourself em inglês, que é uma espécie de faça você mesmo, né, cara, né? E lembrando que nessa época o movimento punk era um movimento mais musical e político-social, e não tinha a ver com quebra-quebra, com briga de rua, como as pessoas dizem que são punk que fazem isso. Não, era um som mais violento, era musicalmente, mas necessariamente não era isso que tinha. Então esse do it yourself me despertou muito, porque eu era um cara muito fechado, muito tímido, né? Um índiozinho bem tímido. E eu pensava, pô, cara, eu tinha vontade de falar alguma coisa, mas tinha vergonha, né, cara? Pô, eu acho que eu tinha vontade de escrever alguma coisa, de repente um texto, de escrever um artigo, uma música, né? E o texto falava sobre isso. Se as bandas não falam o que você gostaria de falar, então monte a sua banda, escreva suas canções, né? Se os livros não dizem aquilo que você gostaria que as pessoas lessem, escreva um livro então, publique seu livro. Olha, né? Legal. Tanto que juntamente com o movimento punk surgiu uma coisa chamada fanzine, que é uma abreviatura de fã e magazine, quer dizer assim, revista do fã seria. Entendi. Então daí surgiu o fanzine, né? Que era uma revista que as pessoas faziam de forma alternativa. Eu fiz muita delas, datilografia, sabe aquela coisa, bem na época, né? Sim. Xerocava. Xerocava. Então a revista surgiu aos montes lá fora e aqui no Brasil. Bacana. Eu fiz 2 fanzines na época. Um chamava-se Kibbutz, que é justamente aquelas moradias, né, de Israel. Esse kibbutz eu tratava mais de assuntos realmente relacionados à música e à cultura. Sim. E fiz um outro que era mais uma pegada social, cultural, que era cuscuz na goela, né? Isso é muito bom. Eu fazia esses fanzines e mandava pra galera, né, cara? Legal. Brasil afora, via correio. Sim. Eles mandavam pra mim também. Então havia um circuito underground de literatura muito grande. E não era só sobre música, o fanzine era sobre qualquer assunto, tá? Olha, eu gosto muito de poesia. O cara fazia um fanzine só de poesia. Eu gosto muito de falar sobre filmes. O cara fazia um fanzine só falando sobre filme, indicando filme, coisa assim. Mas era pré-internet, que era a forma de você culturalmente ficar update com o que estava acontecendo, né, cara? Que legal. Não, eu vejo assim, eu não sei se é uma impressão minha, tá? Com o advento da internet, da velocidade da informação, parece-me que a galera ficou preguiçosa. Porque na tua época você tinha que correr atrás do conhecimento, meu. Não chegava... Muito. Meu, eu tinha que pesquisar a biblioteca. Eu me lembro de... Exatamente. A Barça, né? A famosa Barça. Pô, quem tinha uma Barça tinha um Google, né, velho? É verdade. Não, você virou Google em casa que tinha uma Barça, né, cara? Parece que a internet hoje deixa todo mundo igual. Não é verdade, não. Nivela um pouco, né? Sei lá. Coloca e deixa a galera meio... Ela democratizou o acesso à informação, mas ao mesmo tempo as pessoas não sabem utilizá-la como uma ferramenta legal e acabou virando uma ferramenta bem de aborrecimento, né? É verdade. Então nós que as pessoas hoje parecem que querem mais... só ler o título de alguma matéria e já saem dando informação, dando especialista. Opinião. Todo mundo é especialista, mas não sabe nada. Exatamente. Não sabem nada, exatamente. Na verdade, só reproduzindo Ctrl-C, Ctrl-V, fala de outros, muitas vezes não sabe do que estão falando, na verdade. Não tem preguiça de ler. Profundidade, né? Não tem profundidade. Nós temos hoje uma gama de gente com muita opinião, mas sem nenhum conhecimento. Né? Não tem, na verdade. É só um como diz o Olavo, né, que faleceu, e fala assim, são peidos verbais. Sim, é uma voz que está sem valor nenhum, entendeu? Assim, não tem, na verdade, peso de conhecimento, né, cara? É só... basta uma busca rápida, você vê que ele apenas garfou aquilo de um outro cara ali e está falando como se fosse dele, inclusive. Copia e cola, né? É verdade. Eu não sei vocês, né? A gente está envolvido com um contexto cristão musical. Sim. E é muito bom esse contexto, é muito gostoso, é prazeroso. Mas dá a impressão que tudo que sai hoje na mídia, vamos dizer assim, que é divulgado, sai muito igual.
Então esse movimento, a música worship, né, que tá na moda, sim, sim. é muito parecido, né? Você vê que é uma produção em escala. Você não vê nada de diferente, assim. Pastelaria, né? Aí você vê um cara, tipo, vou dar um exemplo, Eli Soares, produz um negócio que é diferente, envolve um grau de musicalidade, um grau de música, utilização de música, de sabedoria, totalmente diferente, né, do que é produzido. E tem isso, né? Você vê que é segmentado o negócio. Né? Tem. Atualmente, o cenário musical, a internet ajudou a popularizar, né? Virou um viral atualmente de música de worship, virou a música... virou música pop e música de louvor ao mesmo tempo, né? Virou música do momento, né? Sim. Digo pop porque a galera consome ela tanto fora dos templos quanto dentro dos cultos também, né? Sim. Que até a década de 80 tinha bandas específicas, bandas que surgiram na década de 80, as bandas de rock cristã principalmente, a maioria delas total... Não era congregacional, né? Eram letras evangelísticas. Exatamente. Eram letras voltadas para o público não cristão. Sim. E só os grupos de louvor cantavam as canções que eram próprias para cantar no momento de culto, né? Não, mas hoje virou quase uma coisa só atrás do worship, né, cara? Que virou aí uma onda. Eu não vou dizer para você, não vou aqui falar mal do ritmo em si, sim, porque eu acho que toda época teve os seus bons trabalhos e maus trabalhos, né, cara? Mas eu acho que o que posso dizer para as pessoas o seguinte, pesquise um pouco mais, que você vai achar ótimos cantores cristãos que também fazem um trabalho diferenciado que não é worship, que tem proposta de trabalho de letra e musicalmente falando também de trabalho de ritmos e arranjos bem interessante, né? Não se contentem só em consumir aquilo que chega até vocês, aquilo que o Spotify recomenda. Eu digo pra galera, a minha experiência pessoal é essa, como consumidor de música, por exemplo. Eu sempre fiz isso e recomendo aos demais. Na época eu fazia isso, na época que a música era física, né? Eu falava pra galera, gente, chega numa livraria, perca no bom sentido, uns 10 minutos, 15 minutos, tente olhar um CD de algum cantor, de algum grupo que você nunca viu. Às vezes a capa não inspira muita confiança, mas põe pra ouvir, você pode se surpreender. Pegue um livro de um autor que você não conhece, uma capa que você não gostou muito, mas o tema parece interessante, dá uma folheada ali, de repente, se a grana estiver de boa, compra para dar uma lida, dá uma oportunidade de você expandir. Não vá só consumir o que você já conhece, que você gosta, senão você não vai crescer nunca, vai ficar dando voltas ali. Então eu digo pra galera isso. Eu, por exemplo, eu trabalho com tecnologia, vivo o tempo inteiro não tem nada com música, é uma área que eu trabalho muito. Mas eu não sou um consumidor, por exemplo, de Spotify. Eu tenho conta de Spotify, mas eu nunca uso para ouvir música lá, praticamente. Eu uso Spotify para que os amigos tem coisas que vocês querem que eu ajude a divulgar, eu vou lá e pesco música. Porque eu gosto de pesquisar. Eu gosto de eu mesmo peneirar as coisas, né? Porque você ganha muito, muito com isso, você ganha um conhecimento maior. Né? Então, sempre antenado com revista. Por exemplo, existe uma revista norte-americana chamada, ela é impressa, mas tem um site chamado Relevant Magazine. Eu acho a revista cristã mais top do momento. É uma revista muito antenada com tudo de arte moderna, essa revista. É muito legal. Então, estou sempre lendo sobre ela. Lá eu vejo, de repente, um cantor diferente, vejo um teólogo diferente, um assunto diferente. Costumo usar ela e vou pesquisar um pouco melhor sobre aquilo. É um modo de eu tentar também crescer intelectualmente, né? Se eu só pegar o material de alguém indicado, eu nunca vou crescer naquilo. Você falando aqui, Naldo, me veio na mente aquele texto. Não vos conformeis com este mundo, perfeito, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Acho que a gente está numa geração que está todo mundo igual. Sim. Mesmo formatinho, né? Sim. Mas Cristo nos chama para não se conformar com o mundo, sim, né? Sim. E trazer algo novo, algo diferente. Sim, né? Exatamente. Não somente na questão, vamos dizer assim, do pecado, lógico. Sim. Não devemos nos conformar nesse sentido, né? Sim. Com o mundo. Mas também, eu acho que vai além, né? Vai além, claro. Trazer propostas novas. Por que não criar um novo estilo musical? Exatamente. Seria muito bom se surgisse, mas infelizmente há umas coisas que eu critico dentro da música, eu falo, e os irmãos podem até não gostar muitas vezes, mas eu falo com consciência de que estou falando um fato que é comprovado. A música evangélica, de um modo geral, hoje, ela é muito sem criatividade nenhuma, praticamente. Exatamente. Quase. Claro que há exceções, há um monte de gente fazendo um trabalho muito bacana. Há um monte de gente, tá? Mas que não tem a mesma... O mesmo palco de divulgação que eles têm, tá? Então um pessoal mais underground, assim dizer, né? Porque justamente não canta a coisa da moda, vamos assim dizer, né? Então, mas hoje em dia a música sofre de uma grande muito fraca musicalmente falando, no sentido de qualidade, alguma coisa. Né? Mas a minha maior crítica, assim, se é que seria uma crítica mais construtiva,
é na questão de letras, eu acho. Perdemos muito, né? Perdemos muito ultimamente. As letras hoje evangélicas, elas tendem a ser muito repetitivas, bem chavão, né? São trechos que são assim, bem copiados em outras músicas, vamos dizer. É muito fácil. Às vezes parece que falando de um homem para mulher e não Cristo. Eu quando pego alguns cânticos mais clássicos, os que os irmãos chamam que são cafona, a letra, cara, tem uma profundidade, tem um contexto, teológico, cara, né? Muito grande, exatamente. Entende? Até mesmo uma poesia. Né? Você entende? Exatamente. Não é simplesmente, como diz o meu amigo João Alexandre, que também é artista e cantor, né? Só Jesus rima com cuscuz, que rima com luz e dá tudo certo. Né? Ou então faz duas frases e repete 10 mil vezes aquelas duas frases. É verdade. Né? Então, eu acho que nós podemos caminhar aí além. A música cristã, ela é para ser... eles falam muito isso, o pessoal fala, queria muito que o pessoal rompesse as barreiras das igrejas e o pessoal de fora também consumisse a música cristã. Pode chegar a consumir, mas precisa de... Nós temos um material de melhor qualidade. Com certeza. Porque aí fora, a guerra é grande. Aí fora, se você quiser se destacar, você tem que tentar ser alguma coisa mais excelente. Com a música evangélica, tem esse lance. As pessoas são predispostas a ouvir, concordar, porque já faz parte do contexto dela. Então, não cria um crivo. Critério, né? Não tem critério. E tem muita gente até medo de soar não espiritual, pode dizer que não gosta de tal coisa, né? Tem gente que tem gente culpado falar assim, olha, eu não gosto de tal coisa, de tal estilo, porque eu acho que artisticamente falando, não tem nada ali assim que me interesse, falando na sua estrutura musical, no seu arranjo, na sua letra. Pode ser que tem gente que é abençoada por essa música também. Legal, mas isso não invalida a crítica de que precisamos melhorar sempre, né, cara? Com certeza. E eu penso também que Deus é a essência de tudo, né? De toda inovação e tal. É muito bom a gente ouvir tudo também. E grandes homens assim da história eram cristãos, né? Inovadores, né? Deus é o grande artista, né? Grande artista. E ele é um cara que... Eu digo pra galera, aliás, Picasso, grande pintor Picasso, falou uma frase bem interessante. Foi o seguinte, olha, Deus é o verdadeiro artista. Olha, ele criou a girafa, a vaca, o gato. Ele não tinha um estilo próprio. Ele seguia experimentando coisas. É verdade. Picasso fala isso. Verdade, é exatamente isso, né? Verdade. Deus, ele é tão criativo que você pode ver. Ele fez tudo de uma maneira tal para que o ser humano não tivesse rotina, não tivesse tédio. É verdade. Né? Nós temos noite, dia, inverno, sol, flor de várias cores, cheiros, bilhões de cheiros diferentes, sabe? Nuances diferentes. Para quê? Para que nós, seres humanos, não sentíssemos tédio. Imagina um mundo tedioso, com tudo igual, parecido o tempo todo. Pessoas com o mesmo pensamento. Cara, você morreria em um mês de tão tédio que você ficaria, cara. É verdade. Entende? Então, Deus é um artista no sentido da palavra, né? Que ele criou esse mundo de uma maneira... E outra coisa interessante, tudo que ele fez, ele falou, e vi que era bom. Tinha excelência daquilo que ele fazia. Sim. Ele não fazia mal feito. Será que ele não deletou algumas coisas, não? Viu que era ruim? Deletei. Pois é. Não, eu acho que ele só formatou, né? Lá em Noé, né? Vamos formatar esse negócio aqui. Delete. Pega esse HD aí, dá um Ctrl D nele. Bora. E falando disso aí da criatividade de Deus, né? É interessante como as coisas de Deus, tudo tem uma ordem, né? Sim. Tava até conversando com minha esposa esses dias, ela já deu aula de matemática, falando lá esqueci o nome do teorema, que repete em tudo na natureza, né? Assinatura, né? Como se fosse a assinatura de Deus, né? Sim. Nós, olhando para a natureza, podemos ver ali os sinais de Deus. Uma assinatura de alguém. A assinatura de Deus, né? Então, a maior inspiração que temos é de Deus. Muitas das vezes a gente vai buscar inspiração em algo que não é de Deus. Não estou falando de estilo de musical, não. Sim. Né? Mas a gente, muitas das vezes, tem a nossa, entre aspas, ídolos, né? Em algo que não está em Deus. Por que não buscar algo em Deus? Eu vou te contar uma coisa que eu tenho, pastor. Pode contar. Eu tenho... eu fico assim, às vezes, viajando. Como vai ser a música quando Jesus voltar? Que fala que vai ter trombeta, né, e tal. Sim, como será a música no céu, né? É de uma coisa assim que eu acho que é... Será que vai ser funk? Eu não sei. Eu acho que não, né? Se for funk americano, pode ser. Mas uma coisa que eu vi esses dias, eu achei bem interessante. Não sei se você vai confirmar isso comigo, Ronaldo. Que quem inventou o refrão parece que foi os irmãos Wesley. Sabia disso? Sim. Foi isso mesmo? Foi. Que parece que antes as músicas eram todas lineares, né? Ia do início ao fim, voltava a estrofe e tal. Sim. E os caras começaram a pregar nas universidades, na rua, né? Sim. Foram inovadores para sua época, né? Sim, exatamente. Então eles criaram músicas que chegavam num
num local ali da música e gravava na mente das pessoas que hoje é o refrão entre aspas, o mundo copiou a igreja nesse aspecto aí. Sim, porque não nós trazemos coisas novas para o mundo, né? E não o contrário. Exatamente. Você pode ser um agente de trazer novidades, o artista deveria ser o cristão de modo geral, né? Sim. Até esse lance da história de Wesley, eu te conto um interessante historicamente falando. Não tem a ver, não sei se tem a ver com o assunto, eu vou falar, enfim. Não, que é para falar, vai falando. Por exemplo, a música, até um pouco antes naquela época do John Wesley mesmo, um pouco antes talvez, a música na igreja, ela nunca não havia essa junção de música e pregação, sabiam disso? E a primeira pessoa que fez isso, na verdade, que aí surgiu um estilo que hoje né, de ter música acoplada às cruzadas, nos cultos, a música com pregação, foi justamente o evangelista Moody. Né? O Moody ele convidou um músico chamado Sankey. Esse Sankey era o músico que tocava nas cruzadas de Moody. Até então nunca tinha isso. O pregador, se você ler a história dos pregadores, todos sozinho, sem música nada. Pregava. Subiu nas ruas, né, nos bancos e pregavam simplesmente. Não havia música junto. A primeira pessoa a fazer essa junção da música com a pregação foi justamente o L. Moody, né, cara? O evangelista L. Moody. Usou o Sankey, que era um organista, ele virou um músico dele. Até então não tinha isso. Interessante. Né? Então ele inovou. Ele falou, vamos juntar duas coisas que o povo vai curtir o negócio. Vai preparando o terreno, entre aspas, o coração da pessoa para exatamente. Ele viu que a música podia caber naquele contexto. E criou, então, o que nós conhecemos hoje. Hoje se fala num trabalho evangelístico, não se fala assim não é música. Tem como. Música não vai. É interessante, bom, né? Então, eu creio que hoje, Gideon, já estamos caminhando para o fim, mas agradeço aí muito ao Naldo pela sua presença. Obrigado. Você é um exemplo vivo eu creio, de inovação, né? Eu tento. Você é um velhinho inovador. Mas isso é muito legal. A gente quer aqui despertar nos irmãos a trazer inovação para nossos dias atuais, independente da área, se é artística ou na sua área de trabalho e tal. Em qualquer área, não sei se esteja, você pode ser um exemplo de pessoas que, né? Que exatamente. Ser um referencial, né? Referencial, exatamente. E aí a pessoa muitas das vezes vai descobrir, você é um cristão. E isso, o que a gente fala, vai ter influência naquele meio. Exatamente. Você é um engenheiro, descobre uma coisa. Você vai falar de Cristo ali, as pessoas, você vai ter uma certa moral, entre aspas. Você tem outro peso, né, outro peso. Então, eu creio que Deus permitiu a gente trazer o Naldo aqui para despertar isso nas pessoas. Sim, tomara. De nós sermos inovadores onde nós estamos, né? Sim. De ser um diferencial, marcar a nossa geração, né? Exatamente, então, eu creio que se deixasse aqui, a gente ficava uma semana conversando, né? Papo pra caramba. É muito papo, né? Mas agradeço pra caramba o convite, viu? Obrigado. Gostei demais da conversa com o Naldo, né? É enciclopédia. Muito bom. E a gente tem muito mais assunto, vamos ter outras oportunidades. Mas assim, pra gente poder finalizar rapidamente. Sim. Avivamento. Naldo, o que é avivamento pra você, meu amigo? Arrependimento, mudança de vida. Bom demais. Não é barulho, não é cai, não é chora. Isso tudo vai ser muito bom, mas precisa ter essas duas coisas. Lembrei até do Buller Marx, que foi o grande paisagista, né? Uma vez ele sendo entrevistado, perguntaram para ele: vem cá, é bom? É verdade que é bom cantar para as plantas, né, que está molhando, e cantar isso que elas nascem bem? Eu falei, pode colocar, isso é bom. Isso que é bom tocar música clássica, as plantas crescem melhor. Eu falei, tudo é bom, tudo é muito bom. Mas você não pode esquecer de colocar água e bosta, é isso que ela precisa. O resto, se quiser fazer, tá feito. Né? Exatamente. Então é uma coisa para os irmãos, mas que você cai, você chora, maravilha, você que sabe da sua vida, se você sentiu, ninguém vai jogar nada. Mas se não houver arrependimento e novas atitudes, você só foi num culto de bastante emoções, né? Tá, e emoções o Roberto Carlos está aí para nos proporcionar. É verdade. Muito bom. E eu acho que o que falta nesses dias é exatamente isso. Arrependimento e mudança de vida, né? Creio que cada vez mais estamos próximos da volta de Cristo. Cada geração está mais próxima. Né? E Cristo falou que vai buscar uma noiva pura, né? A igreja, né? Santa, e é tempo da igreja se arrepender. Isso é avivamento. Amém. Muitos questionam se o que teve lá nos Estados Unidos, Asbury, né? Foi avivamento ou não, mas eu creio que sim, que houve arrependimento, né? As pessoas se voltando para Deus nesse mundo que está totalmente longe de Deus. Sim. Então, eu creio que devemos buscar esse avivamento. A pessoa ela ser imprudente, já começar a julgar as coisas sem saber, né? Isso é muito delicado. É muito delicado, né? Vamos ser o Gamaliel, né? Vamos
ter calma e ficar se pronunciando que é melhor, né? É verdade. Depois você... É pior, é melhor você ficar na prudência do que passar vergonha de pedir perdão depois porque falou besteira. Exatamente. É verdade. Bom, quero agradecer aí você que está assistindo esse podcast. Quero agradecer também aos nossos pastores, né, Gustavo? Pastor Luiz, pastora Suzete. Aos nossos patrocinadores, Naldo, que estão propiciando esse momento aqui, né? Temos vários patrocinadores, a gente vai colocar no link na descrição, vamos colocar ali bonitinho, demonstrando cada um deles. Sim. É fundamental para esse projeto, né? Sim. O projeto do Pode Ser é alcançar vidas, levar uma palavra de testemunho vivo, né? Porque o testemunho nem sempre é uma história, é uma realidade, é um fato, né, Dalton? Sim. E, meu, privilégio de receber aqui. Muito obrigado, eu agradeço. Me Gustavo, sinto honrado. Obrigado mais uma vez. A toda a produção, Estúdio 1 aqui, de Pinda, Pastor Giovanni, Pastora Lidiane. E os irmãos, né, a galera que quiser conhecer a Comunidade Evangélica Restauração, nós estamos lá no Capivari, em Campos do Jordão, Avenida Macedo Soares, número 171. 171, né? Picaretagem. Não, eu já fiquei com medo, né? Ih, rapaz. Arnaldo, te esperamos lá, meu. Isso é um privilégio. Se estiver passeando em Campos do Jordão, ficamos ali em cima do restaurante Nevada ali, vai ser um privilégio te receber. Há fogo em cima da neve, né? Há fogo. Há fogo em cima da neve. Tem fogo em cima da neve. É isso aí. E aqui, Estúdio 1, em Pinda, né? Um local excelente, né? Sim, excelente. Produção de primeiríssima qualidade. Traga sua banda aqui para fazer uma produção, né? Prestigiar esse local, ensaios. Isso. Lugar maravilhoso. E foi muito bom estar com vocês nesse período. Compartilhem esse vídeo, por favor. Compartilhem, curtam, né? Porque é importante, né, Naldo? Sim. Né? Verdade. Beleza, então. Naldo, obrigado, muito Naldo. obrigado. Valeu, meu querido. Um abraço, valeu, irmão. Pessoal, Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, valeu.